Olá, amigos e amigas, tudo bem? Espero que estejam gostando aí da saga do Thomas Hardstone. A coisa vai esquentar nos próximos capítulos, viu? Fiquem com a gente que vocês vão gostar. Mas antes de partirmos para o episódio de hoje, eu queria pedir uma opinião de vocês. Nesse episódio, nós colocamos uma suave música de fundo, bem suave, para preencher os vazios. Eu queria que vocês deixassem, por favor, nos comentários, o que vocês preferem. O nosso objetivo é agradá-los. Então, vocês preferem com essa musiquinha bem suave de fundo ou apenas com a voz do locutor, que é esse que vos fala, tá bom? E caso não tenham se inscrito no canal, inscrevam-se, marquem o sininho das notificações, curtam, comentem, nos ajudem a dar relevância a esses vídeos, tá bom? Obrigado, abraço e vamos ao nosso episódio de hoje. Capítulo 9. A vida em um mosteiro. O trabalho de Deus, as rotinas, as desavenças. 4 semanas depois, ao final de uma tarde de verão, a lua cheia surgia no horizonte prenunciando as súbitas mudanças de humor de Thomas. Nisso, o silêncio entre o padre e o pedreiro foi quebrado enquanto trabalhavam em um novo desafio: retratar em imagens de pedra as virtudes e os vícios. Você já sabe muito de mim e de meus irmãos pedreiros. Diga-me, Gustav, como é sua vida no mosteiro? Em um mosteiro beneditino, os monges são acordados pelos sineiros às 2 horas da madrugada. Iniciam suas atividades somente após a primeira oração do dia, seguida do desjejum. Todos os dias são iguais, repletos de trabalho para manter a ordem e a limpeza de todas as salas, dormitórios, capítulo, bibliotecas. Os próprios religiosos preparam suas refeições, cuidam da horta e dos animais, revezando-se nessas funções. Tudo isso, é claro, intercalado com muitas orações. Os monges deitam-se rotineiramente às 6:30 da tarde. Além de participar de todas essas tarefas, eu me dedico a ensinar as crianças que frequentam uma improvisada escola anexa ao mosteiro. Muito interessante a vida de vocês, com certa ironia comentou Thomas. Seguimos a regra de São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos, que em 529 d.C. prescreveu para os monges votos de pobreza, de castidade e, sobretudo, de obediência. Uma vida totalmente comunitária e laborativa, naquilo que São Bento chamou de o incansável Opus Dei, ou seja, o trabalho de Deus. Thomas, você percebe que às vezes implico-me com seu jeito de ser, principalmente quando você fala alto? Você não imagina a severidade que nos é imposta em relação aos nossos hábitos e à nossa discrição. Até mesmo nossas refeições transcorrem em absoluto silêncio. Jamais falamos alto, jamais rimos, jamais interrompemos alguém que esteja falando. Quanto a mim, jamais me adaptaria a essa vida, cortou Thomas, soltando em seguida sua costumeira e inconveniente gargalhada. Tenho certeza disso, Thomas, falou Gustav, reafirmando com os movimentos de sua cabeça. Você não faz nada de interessante por lá? O que se pode fazer em um mosteiro para fugir dessa irritante ociosidade? De maneira alguma somos ociosos. Meça suas palavras, Thomas. Além de tudo que já lhe falei, aprendemos a contemplar a natureza. Como assim? Perguntou o curioso Thomas. É um exercício diário de observação de tudo o que ocorre na natureza. Os hábitos dos animais, os ciclos das plantas, os movimentos dos rios, as viradas dos ventos, as montanhas, o sol, a lua e as estrelas. Com o tempo, você começa a crer que realmente existe uma força suprema que rege e controla todo o universo de tal forma que nada escapa do seu domínio. A compreensão da natureza é, para nós, o caminho para a compreensão de Deus. Aprender a contemplá-la é o primeiro ensinamento que recebemos quando ainda somos noviços. Isso é para nós uma espécie de iniciação. São Bernardo, amigo sincero de Pedro, o venerável abade do mosteiro de Cluny, dizia que aprendeu mais nos bosques do que nos livros. Por isso, muitos dos conventos e das abadias são construídos em locais afastados, próximos das florestas, das montanhas e dos rios. Mas o que você chega a aprender observando animais?
Em tom irônico, perguntou Thomas. Tento conceber o que seria a plena liberdade semelhante à do animal selvagem. Talvez a solidão seja o ponto de partida para a plena liberdade. Mas o homem não é um ser isolado. Ele necessita aprender a conviver com seus semelhantes. E, para isso, precisa ser domesticado. Porém, quanto mais domesticado for, menos livre será, completou o beneditino. O venerável abade Pedro de Cluny gostava de comparar o homem que ingressava em um convento a um selvagem predisposto a ser domesticado. Thomas, esculpindo sem parar, não deixava de ouvir as palavras de Gustav. Mas, afinal, o que vocês aprendem com as galinhas, com as raposas, com os porcos? Debochadamente perguntou e gargalhou Thomas. Já um pouco irritado, respondeu Gustav. Muito, Thomas. Pois ouça-me, nós os monges somos como jumentos a fazer o trabalho pesado do dia a dia das abadias. Mas ao mesmo tempo, de forma inesperada, poderemos trazer a mensagem do Criador como assim fez o asno de Balaão. Trabalhamos como formigas para garantir nossas provisões. Às vezes, transformamo-nos em verdadeiras águias ao voarmos tão alto em nossas vidas, contemplativas e repletas de fé. Por outras vezes, reconhecemos a necessidade de retornar ao claustro, assim como fez a pomba ao retornar à arca de Noé. Quando nos afastamos de nosso monastério, podemos ainda nos sentir como um peixe que está prestes a morrer porque saiu d'água. Não vai falar nada sobre as galinhas? Você está me desafiando, não é? Pois bem, o abade é a nossa galinha protetora, e nós, seus indefesos pintinhos. Abrigamo-nos sob suas asas e nos sentimos absolutamente protegidos pela sua sabedoria e pela sua fé. Muito bem, padre. E é só isso que faz na abadia? Assiste às empolgantes aventuras e travessuras de formiguinhas e de pintinhos? Com a tolerância própria de uma alma muito mais elevada em relação à daquele grotesco e amargo pedreiro, Gustav continuou. Também sou um copista. O que é um copista? Você não poderia imaginar que tenho, por assim dizer, uma veia artística. Da mesma forma que você domina esse pequeno maço e esse aguçado cinzel, eu empunho uma pena e, modéstia à parte, crio obras de arte. Em gratidão ao bom Deus por ter dado a oportunidade de me instruir, de saber ler e escrever, permaneço com meus companheiros de ofício incansavelmente, copiando e transcrevendo textos religiosos no scriptorium de nossa abadia. Acredite, Thomas, já copiei inúmeras Bíblias, incluindo o Antigo e o Velho Testamento. Não é só copiá-las. Nós, os copistas, na realidade, criamos incansavelmente novos exemplares do livro sagrado, sempre melhores, com mais detalhes e ilustrações. Por meio de nossas penas, em um trabalho de paciência e de fé, perpetuamos os evangelhos de uma forma cada vez mais aprimorada, com impecáveis letras, com arabescos coloridos, torneados, muitas vezes com tinta de ouro. É a primeira vez que vejo você, Gustav, entusiasmado com alguma coisa. O que vocês fazem com essas Bíblias? Parte desses exemplares permanece cuidadosamente guardado em um lugar especial, seguro e seco, que chamamos de biblioteca. Outros, geralmente os mais ricamente elaborados, são ofertados como presentes a reis, a condes e duques, e aos que são destinados às paróquias, às igrejas, aos mosteiros e aos conventos. É uma pena que não sobre nenhum exemplar para pessoas simples como eu, como meus irmãos e como os moradores dessa cidade. Se as pessoas comuns soubessem ler, acredito que vocês teriam um trabalho redobrado. Se eu aprendesse latim, devoraria a Bíblia. Que palavras bonitas, Thomas. Vejo que, apesar desse seu jeito rude, você é um homem de fé e deseja se instruir nas leis de Deus. Lógico que sou um homem de fé, mas o que eu gostaria mesmo era descobrir, lendo toda a Bíblia, se há respaldo no que vocês padres vivem nos ensinando em nome de Deus. Falou imediatamente, fazendo ecoar entre as pilastras da catedral sua desconcertante gargalhada. É muito desgastante conversar com você, Thomas. Se não fôssemos amigos e se eu não reconhecesse sua capacidade artística e o estupendo trabalho que está realizando nesta catedral, sua vida talvez fosse mais difícil. Do que você está me ameaçando? Não estou ameaçando. Estou apenas lembrando que um verdadeiro cristão sabe medir suas ações e suas palavras. Aquele que assim não o faz, já caiu em pecado
e sua alma clama por castigo. Mas tudo isso pode ser imperceptível a pessoas ignorantes e arrogantes. Você acha que sou arrogante? Perguntou Thomas. Você não fica falando aos quatro ventos que não precisa da régua de 24 polegadas? Na realidade, você é um desmedido. Não estou pecando quando faço uma brincadeira com você, padre. Por que o senhor se ofendeu tanto? O que lhe falta é educação e instrução, Thomas, e humildade para admitir isso. De todos os mestres arquitetos que conheço, você é quem mais se deixa levar pela ignorância e pela soberba. Deveria conscientizar-se disso, ser mais humilde. Procure quem possa iniciá-lo nas artes liberais, se deseja mesmo ser um trabalhador livre. Quem sabe assim teria condições de ler a Bíblia, e eu lhe daria um exemplar de presente, descobrindo por fim quanto os padres são fiéis ao livro sagrado. Ouça-me, Thomas, a melhor e mais segura maneira de chegar a Deus é estudando a Bíblia. Também posso lhe afirmar que as palavras da liturgia jamais toleram qualquer forma de imprecisão. Você está sendo hipócrita. Quem consegue ler a Bíblia, toda escrita em latim? Quem consegue entender as palavras da liturgia, também proferidas em latim? E ainda como se não bastasse, vocês padres, estancados no altar com as costas voltadas para o povo. E ainda completou: às vezes tenho a impressão de que certos fundamentos que você professa, Gustav, possuem uma moralidade ambígua. Às vezes percebo que nem tudo que os padres falam, eles fazem. Seguimos as orientações de nosso abade, que por sua vez obedece piamente ao Papa. Talvez você não tenha capacidade para entender isso. Não sou tão ignorante assim, Gustav. Fico pensando se precisamos de tantos padres, de bispos, de arcebispos, de cardeais e até de um Papa para nos aproximarmos de Jesus e de Deus. E mais ainda, do que nos adianta saber que existe uma Bíblia se não podemos lê-la, compreendê-la, para tirarmos nossas próprias conclusões? Cuidado novamente, Thomas. Aprenda a medir suas palavras. Está me ameaçando de novo? Claro que não. Estou conscientizando de um fato. O que, padre? Estamos vivendo momentos difíceis com a Santa Inquisição, respondeu Gustav. O que eu sei, e todo mundo sabe, é que milhares de pessoas morreram inocentemente em Albi, simplesmente por professarem um cristianismo mais simples, direto com Deus, dispensando essa infinidade de intermediários que existem no seio da Santa Madre Igreja. Disse Thomas, com sua habitual intempestividade, intensificada nas semanas de lua cheia. Meu Deus do céu, de onde tirou isso? Deixe-me falar uma coisa, Thomas. Sou seu amigo. Cuidado com o que você diz. Nunca se viu tantos pecados, tantas heresias como agora. Estamos caminhando inexoravelmente para o apocalipse previsto por São João. A salvação está na Igreja cristã, e ela veio para libertar as pessoas de práticas e de pensamentos demoníacos e hereges como esse que você acabou de citar. Visivelmente transtornado, o padre Gustav continuou a falar. Ouça-me, Thomas. Apesar do contínuo e exaustivo trabalho de evangelização, há ainda por trás de uma sociedade que aparentemente exibe um autêntico estilo de vida cristão, um mundo repleto de vícios e de práticas pagãs, de superstições, de bruxarias e de pecados. Na realidade, as pessoas que praticam essas heresias ainda não foram profunda e verdadeiramente tocadas pelos ensinamentos de nosso Santo Evangelho e pela fé redentora de nossa Santa Madre Igreja. Não esqueça jamais o que vou lhe dizer, Thomas. Quem não está com a Igreja Romana não deve ser considerado cristão. Quem não é cristão não pode estar com o único e verdadeiro Deus. Thomas, nem um pouco dissuadido pelas veementes palavras de Gustav, com sua face em completo rubor, jugulares proeminentes, coração acelerado, por meio de um tom agressivo em sua voz, inescrupulosamente rechaçou. Preste muita atenção, Gustav. Temos praticamente a mesma idade, e eu sei o que um moço frouxo como você vai realmente procurar morando em um mosteiro. Segurança. A vida lá na sua abadia ou em qualquer monastério deste continente, na realidade, apenas oferece uma garantida proteção contra a pobreza, contra a fome, contra o frio. Thomas não se conteve e continuou. Aliás, é bom ressaltar que o que não lhes falta é dinheiro. Dinheiro dos outros, por assim dizer. Viver em um mosteiro é, antes de tudo, ter o que comer várias vezes ao dia, não precisar arriscar a vida em um campo de batalha,
não sofrer qualquer tipo de desamparo. É uma vidinha praticamente perfeita em termos de comodidade. Só faltam mesmo as mulheres roliças e peitudas para aquecê-los à noite. O incrível é que vocês acham que vivendo assim, certamente terão suas almas salvas. Diferentemente dos cavaleiros, dos soldados, dos camponeses, dos pedreiros arrogantes e mal-educados, obrigados a trabalhar duro, a sustentar mulher e filhos, a pagar dízimos e impostos. Como se não bastasse, a Igreja e a realeza, em conluio, obrigam-nos a lutar, a matar e a morrer em um campo de batalha, na maior parte das vezes defendendo aquilo que vocês entendem e definem como indiscutível verdade. Porém, uma verdade que só a vocês cabe interpretar: a vontade de Deus. Quem vocês pensam que são? Calado, Gustav continuava a ouvir, mas não parava de rezar em silêncio, pedindo a Deus que lhe desse calma e tolerância frente a tão vexatória situação, já que inúmeros outros trabalhadores se aproximaram para presenciar o desfecho daquela discussão. A vida nunca me deu essa oportunidade, com aspereza afirmou Thomas, que prosseguiu. Venho de uma família pobre que unicamente conseguiu sobreviver por ter consciência da vital importância do trabalho e de se viver fraternalmente. O homem comum, aquele que não nasceu de sangue azul ou nunca procurou uma ordem religiosa para se encostar, jamais sobreviveria se não se entregasse ao trabalho incessante, se não tratasse o seu semelhante como seu próprio irmão. Abençoados somos nós, pedreiros, que nos organizamos como ninguém, protegemos-nos mutuamente e sabemos guardar inviolavelmente os segredos e os mistérios de nosso milenar ofício de talhar, de polir e de encaixar pedras, fazendo inabaláveis paredes. Como fariam vocês, religiosos, para terem suas catedrais? Não bastariam os dízimos nem as doações dos nobres. Sem nós, os pedreiros, vocês jamais teriam onde acomodar seus fiéis. Olha aqui, Thomas, se a vida não lhe deu a oportunidade, busque-a, estude, aprenda, deixe de se portar como um eterno ignorante, coisa que você realmente não é. Os mistérios da natureza e do próprio homem são muito mais amplos do que você possa imaginar. Existem ainda muitas coisas a serem descobertas e entendidas. Talvez até além de tudo o que está escrito na Santa Bíblia, respondeu Gustav, também excedendo no tom de suas palavras e sem, por um instante, medi-las, não percebendo o que acabara de falar. Às vezes assusto-me com você, Gustav. Isso não são palavras que saem frequentemente da boca de um padre. O que não está escrito na Bíblia? Onde está escrito? Às vezes você deixa transparecer que existe no seu âmago um espírito não tão conformado como você aparenta ser. É visível em você uma necessidade de respostas e de explicações que estão muito além daquilo que você próprio ensina em suas pregações. Diga-me, Gustav, o que tanto lhe atormenta a alma? Nesse momento chegou o mestre Elion e imediatamente os dois se calaram e todos voltaram ao trabalho.